começando mais um episódio de entrevistas com protagonistas das finanças descentralizadas para o projeto Conexão DeFi, que é uma parceria da The Shift com a Ambima. Eu sou a Silvia Bassi, publisher da The Shift, e nesse episódio a gente vai conversar com o advogado Guilherme Macedo, sócio e líder da filial paulista do escritório Marcelo Macedo Advogados, sobre um tema altamente conectado com o momento de Copa, né? Os fan tokens. Os fan tokens, que são criptoativos utilizados por clubes esportivos para gerar receita e fidelização da sua base de torcedores. No Brasil, pasmem, segundo um estudo feito pelo escritório de advocacia junto com a empresa Win the Game, os fan tokens de clubes de futebol já movimentaram mais de 2 bilhões de reais, na verdade 2 bilhões e 200 milhões. E o país já tem 52 contratos entre entidades esportivas, ou clubes, né, e empresas da criptoeconomia. Esse monte de dinheiro, essa capitalização aí no entorno dos fan tokens, levanta um certo cartão amarelo. O Guilherme alerta que, embora o mercado seja muito promissor, com tendência de crescer para outros esportes, como vôlei, basquete, até Fórmula 1, é preciso investir em regulamentação e transparência para garantir a segurança tanto dos clubes quanto dos torcedores. Bom, eu não vou falar muito mais, eu vou passar a palavra para o Guilherme, para que a gente possa conversar sobre esse modelo aí de geração de receita e fidelização de clubes esportivos em geral. Guilherme, seja muito bem-vindo, muito grata por topar partilhar esse seu tempo com a gente. Para começar, eu queria te pedir que se apresentasse, contasse um pouco do trabalho de vocês, né? E logo de saída já saísse explicando o que são esses tais de fan tokens, utility tokens e tudo mais. Então, muito aí, a bola agora está do teu campo. Maravilha. Silvia, primeiramente, é um prazer. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Prazer estar trocando aqui com vocês. Espero que eu consiga expor um pouquinho desse universo, que é recente, mas já movimenta valores proeminentes, como você citou, enfim, como a gente conseguiu levantar no nosso estudo. Eu, particularmente, venho de um universo um pouco, não sei se distante, mas um pouco improvável, né? Sou advogado de formação, sou sócio do escritório Marcelo Macedo Advogados e sou associado da Win the Game. Eu, há cerca de uns 2 a 3 anos atrás, comecei a buscar entender esse mercado, a criptoeconomia, o que era blockchain, o que essa tecnologia pode fornecer de benefício. E na época, quando eu comecei a adentrar no assunto, eu observei que tinham alguns clubes que estavam tokenizando seus ativos. Eu falei, poxa, que interessante. Eu sou apaixonado por futebol, sou realmente fissurado, e eu vi que tinham 2 assuntos que me interessavam muito ali. O futebol, que é uma paixão, não só minha, né, nacional, mas e a própria blockchain, que era um assunto que já vinha me interessando. E aí, nisso, eu comecei a pensar, comecei a estudar e comecei a observar que existiam alguns pontos falhos nesse modelo atualmente existente, que na época era existente e vem subsistindo até hoje. E comecei a entender o porquê aquilo ali tinha que ser alterado. E nisso eu comecei a me movimentar, a entender por que tal coisa era assim, por que tal coisa era assado. Entrei em contato com o Klaus Prakovic, que é CEO da Win the Game. Na época nem sequer existia a Win the Game, era a Fix, que é uma das acionistas da empresa. E questionei ele. Falei, qual é a possibilidade da gente desenvolver algum tipo de projeto nesse sentido? E explico por quê. Tá? O Cláudio Prakovic foi vice-presidente de finanças do Flamengo há muitos anos, e a Fix, que é a empresa dele, já tinha uma atuação no esporte. Posteriormente surgiu o projeto da Win the Game, junto com o BTG Pactual, e ali a gente começou a desenvolver um projeto que recentemente a gente conseguiu ter êxito. A gente anunciou nossa parceria junto ao Grêmio, Futebol Clube do Porto Alegrense, né, do Rio Grande do Sul. Então, assim, minha paixão pelo futebol acabou aumentando meu interesse pela blockchain e assim correu essa história curta, mais intensa. Muito bom. E aí, resumindo, você pediu para explicar o que é o fan token. Bom, o fan token, como você disse, é um token de utilidade, né? Então, ele nada mais é do que ele é um token que assegura acesso aos seus detentores a produtos e serviços do clube.
produtos e serviços esses exclusivos, tá? Então, são aqueles produtos e serviços que a gente fala que o dinheiro não paga. Então, o Fan Token, ele é um token que visa revolucionar a forma de interação entre o clube e o torcedor, através realmente de um ecossistema digital de monetização através dessa oferta de tokens para o mercado. Ou seja, eles são ativos digitais que são gerados e são monitorados e gravados numa blockchain específica. Eles não são uma moeda, acho que é importante deixar isso claro, né? O utility token ele não é uma moeda, ele é comprado usando moedas digitais, né? As criptomoedas, mas ele, na verdade, é como se fosse aquelas fichas que a gente compra na quermesse para depois trocar por brinquedo, mais ou menos isso, né? Isso é importante a gente pontuar, até pelo próprio fato da parecer de orientação recente da CVM e o próprio marco regulatório agora recém-aprovado, quer dizer, ainda vai para a sanção presidencial, mas a gente espera que tudo corra devidamente bem. Isso é importante a gente pontuar que o Fan Token, ou o Fan Pass, que a gente depois também vai adentrar, que a gente chama a evolução do Fan Token, esses tokens de utilidade, eles não são veículos de investimento. Eles não visam um lucro na operação de compra desses tokens. Óbvio, Guilherme, você tem a possibilidade de lucrar com a compra do Fan Token, do Fan Pass, né? Sim, você tem, mas é o que a gente chama de potencial de valorização. Existe um potencial de valorização daquele token, e aí isso vai depender do interesse das pessoas de participarem daquele ecossistema de engajamento, como é que funciona, né? Quanto mais o clube ou a instituição, a entidade entrega experiências essas que interessem aos possíveis e eventuais detentores dos tokens, mais interesse as pessoas vão ter de participar daquele ecossistema e o preço vai subir. Então, assim, você tem esse potencial de valorização, sim, existe a possibilidade de lucro, mas você não tem uma expectativa de lucro. Ele não é um veículo de investimento, ele não é um ativo especulativo. Tá. E ele é emitido pelos clubes com a parceria com empresas especializadas com a tecnologia para fazer o tal do minting. É como se fosse um minting de NFTs, porque o utility token não é um NFT, embora um NFT pode ser um NFT utility, enfim, tem uma confusão aí no meio do caminho. Sim. A mecânica é justamente essa, tá? A emissão do token, o desenvolvimento de todo o projeto e a emissão do token, ela é feita em parceria com empresa ou com empresas. No nosso caso, especificamente, nós somos 3 empresas dentro de um projeto. Então, você foge um pouco à regra, porque, via de regra, as empresas que atuam nesse mercado são a Socios.com, que tem a sua blockchain própria, que é a Tilis, e a Bitsy, né? Que também tem sua blockchain própria. Nós não. Nós, na verdade, na Win The Game, temos o know-how de todo o ecossistema esportivo, de como é o funcionamento do dia a dia dos clubes, como é a linguagem, como se dá. Né? A gente tem todo esse know-how. Nós estamos junto com a Mint, que é a plataforma do BTG Pactual de criptoativos, então é basicamente uma exchange do BTG Pactual, com todo o selo de qualidade do maior banco de investimento da América Latina, e a Webull, que é uma startup de tecnologia em blockchain. Então, nós temos a responsabilidade de fazer a emissão desses tokens para o clube, que sim, em parceria conosco, emite esse token. Bem legal. Agora, vocês fizeram um estudo, assim, é um bocado de dinheiro já que circula, né? Mais de 2 bilhões de reais não é pouco dinheiro, né? E a quantidade também de clubes, pelo que eu vi do estudo de vocês, por exemplo, dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, 14 já tem algum tipo de contrato, né? Ou seja, de NFT, ou Fan Token, ou Fantasy Games. Então, os números são grandes. Vocês fizeram esse estudo, esse levantamento, né? Que é que é um levantamento focado na questão do cenário, desse cenário. Eu queria que você contasse um pouco melhor o que vocês descobriram, porque isso aí virou paixão de uma hora para outra, virou uma grande descoberta, porque, para mim, parece uma economia meio silenciosa, não? Um negócio que, de repente, faz fluff. Então, Silvia, o que me chamou a atenção quando fizemos esse levantamento aqui
foi a quantidade de contratos existentes entre as empresas da criptoeconomia e não só clubes de futebol, né? A maior parte são clubes de futebol, mas você tem aí atletas, tem algumas outras entidades. Essa quantidade de contratos me chamou a atenção. Isso tem uma justificativa para essa grande adesão, essa aderência muito forte à criptoeconomia por parte dos players do esporte. Esse mercado começou a fervilhar muito ali em 2020, 2021, quando os clubes estavam com um fluxo de caixa muito estrangulado em razão da pandemia do Covid-19. Você teve, primeiramente, uma paralisação dos campeonatos, o que obviamente ocasionou uma dificuldade financeira para os clubes. Posteriormente, você tem a volta dos campeonatos, mas sem público, o que a gente sabe que a receita de bilheteria é uma linha de receita muito importante para os clubes. Então, os clubes estavam realmente muito sufocados, e sem levar em consideração, por exemplo, premiações do ano de 2020, que foram pagas somente em 2021 e assim por diante. Então, os clubes realmente passaram por uma dificuldade muito grande, economicamente, financeiramente falando. E isso, esses contratos, essas empresas da criptoeconomia acabam surgindo como um alento para essa situação dos clubes. Por quê? Porque eles apareciam com a promessa de uma nova fonte de receita, ou seja, a monetização de um engajamento que não existia até então. E a partir do momento que você chega no clube com a possibilidade de oferecer uma nova linha de receita para ele, em um momento que ele está estrangulado financeiramente falando, isso fez com que a adesão dos clubes fosse muito grande. Tá? E, por outro lado, as empresas estrangeiras também enxergam o esporte brasileiro, o mercado de esporte brasileiro, com muito bons olhos, até porque isso passa uma credibilidade muito grande para elas. Então, acho que esse movimento de adesão muito forte no mercado se deu justamente em razão desse momento macroeconômico, social que a gente vivia. Desde então, os valores transacionados são proeminentes, as ofertas realizadas todas foram muito bem sucedidas. A gente hoje tem um modelo principal que é praticado nesse mercado, que é um contrato de licenciamento. Então, basicamente, essas empresas, ao entrarem em contato com o clube, ao firmarem uma parceria com o clube, eles fazem esse contrato de licenciamento, que basicamente é um pagamento upfront para o clube, ele recebe um valor antecipado com a realização da oferta, que a gente chama de FPO, né? A oferta de fundo. A empresa recebe os valores antecipados, já que ela antecipou um valor para o clube, e aí você, obviamente, vai variar de clube para clube qual percentual ficou combinado entre a empresa e o clube, mas você tem um modelo de licenciamento de marca ali. E a partir do momento que você promete para os clubes esse maior engajamento dele com a sua torcida, em um momento de pandemia, que ele não sequer podia ir ao estádio, você acaba tendo um sucesso muito grande na oferta desses tokens, porque você, dentro de casa, longe do seu clube, poder ter algum tipo de relação com ele, era um alento para você. Então, acabou que foi uma condição macro que realmente favoreceu bastante o mercado e fez com que esse mercado chegasse a esses valores exorbitantes. Né? Bem legal. Agora, você citou as experiências, né? Você consegue dar alguns exemplos do que são essas experiências para a gente tangibilizar um pouco esse cenário, para quem não conhece? Então, antes da gente de dar um exemplo em relação a essas experiências, eu acho que é legal dar um passo atrás, porque se a gente analisar o gráfico do valor desses fan tokens, do preço desses tokens, a gente vai observar que não são todos, mas boa parte deles tem uma desvalorização muito grande desde sua oferta. E isso por quê? Porque essas experiências que foram prometidas não foram efetivadas até então. Na verdade, o que você tem? Você tem um token que ele te assegura praticamente duas coisas. Uma participação maior, não na vida política do clube, ele não te dá qualquer tipo de direito econômico nem político no clube. Caso contrário, isso poderia ser configurado como valor mobiliário. Então, ele não dá direito político, mas ele dá a possibilidade de participação em enquetes que não envolvam necessariamente o dia a dia do clube. Tá? Então, você tem essa possibilidade de ter a enquete e você tem experiências únicas e exclusivas. Tá? Esses são os dois benefícios principais.
No entanto, você não teve até hoje uma concretização dessas experiências efetivamente, o que chega a soar até como estranho, né? Afinal, é o que lastreia aquilo tudo. Então, o que a gente vem observando é uma desvalorização, em alguns casos, até brusca do valor desses tokens, justamente pela falta de entrega e uma efetivação somente dessas enquetes, mas são enquetes que, basicamente, qual vai ser a música que o clube, que o time vai entrar dentro do estádio, qual vai ser o design da faixa de capitão do jogador, ou qual vai ser o design do ônibus daquela temporada, qual vai ser o design da terceira camisa do clube, enfim, coisas nesse sentido. Obviamente, são super interessantes, mas a partir do momento que você entrega junto as experiências que você prometeu. Afinal, são enquetes meaningless, né? Que não são muito significativas. Então, a partir do momento que você só tem isso acaba não gerando tanto interesse e acaba perdendo valor. Então, assim, o que a gente chama de experiências únicas e exclusivas? E aí, aqui a gente entra justamente na diferenciação do FanPass para o FanToken. A gente fala que o FanPass é uma evolução do FanToken, dentre vários motivos, porque ele vai assegurar ao detentor do token o acesso a essas experiências únicas e exclusivas. E quais seriam? As possibilidades são infinitas. Aí, obviamente, é um trabalho a ser feito em conjunto, tanto pelas empresas, quanto pelo clube, quanto pelos atletas. Tá? Mas as experiências poderiam ser desde uma visita ao CT para acompanhar um treinamento do time, uma disputa de pênalti no centro de treinamento com o seu ídolo, seja um ídolo histórico do elenco atual, você ter a possibilidade de fazer uma refeição dentro do centro de treinamento com aqueles atletas do elenco atual, você jogar uma partida de videogame com alguém do elenco, algum ídolo histórico, assistir o jogo de um lugar que não é comum, vamos dizer assim, participar de uma transmissão, de uma cabine de transmissão. Enfim, as possibilidades são infinitas. Aqui a criatividade a gente deixar, ela fica trabalhando aqui durante horas. Mas são realmente aquelas experiências, como eu te disse, que o dinheiro não paga. Então, é aquilo que nem se você quiser pagar, você tem a possibilidade. E aí, experiências, eu digo, não apenas serviços, tá? Até produtos mesmo, aqueles produtos que não são possíveis de adquirir, por exemplo, camisas autografadas, bolas autografadas, bola de um jogo da final, camisa que determinado atleta usou no jogo da final. Então, realmente, aqueles itens que são, no caso de produtos colecionáveis, e experiências que são únicas e inéditas. Tá. E aí, nesse caso, por exemplo, você citou algumas coisas que para mim parecem super únicas, né? Tipo, fazer uma disputa de pênalti com um ídolo do clube. É uma pessoa só que tem acesso a essa experiência ou são os vários detentores de um número X de fan tokens que podem se cadastrar para participar de experiências desse tipo? Então, Silvia, como é que funciona? Momentos, tipo assim, no mês que vem, 100 pessoas vão chutar a gol. Perfeito. Então, perfeito. Eu vou te explicar qual é o modelo atual e qual é o modelo que o FanPass impõe. Tá? O modelo atualmente existente, ele impõe um sorteio. Tá? Então, quem é detentor dos tokens pode ser sorteado para participar daquela experiência. E aí, obviamente, quanto mais tokens você tiver, maior a probabilidade de você ganhar aquele sorteio. Tá? No nosso caso, não. A gente estabeleceu algo diferente. A gente criou realmente um ecossistema ali de uma economia digital, tá? E aí essa é outra diferença do modelo que existe atualmente, de realmente ter receita recorrente. Então, aquele detentor do token, ele tem que resgatar aquela experiência com os tokens dele, tem todo um valuation por trás daquelas experiências. A experiência de bater o pênalti com, por exemplo, um torcedor do Flamengo, bater um pênalti com o Gabigol, ele pode valer, sei lá, 100 fan tokens, 100 fan pass, né? Ou no caso do Grêmio, já que a gente já anunciou nossa parceria, imagina você poder participar de uma experiência com o Renato Portaluppi ou com o Jeromel, que são ídolos do clube. Então, a experiência vai custar tantos FanPass. Tá? Então, ele vai ter que adquirir aquela experiência, resgatar aquela experiência para participar. E aí, obviamente, não são todas as experiências que têm o mesmo valor. Então, elas são segmentadas em níveis.
A gente tem desde o nível 1, que é o mais exclusivo, e aí vão ser resgatadas com menos recorrência, obviamente, até o nível 5, que é aquela que são mais triviais, mais comuns, e vão ser resgatadas com maior frequência. Tá, entendi. E aí existem uma espécie de bolsa de fan tokens, ou seja, se você compra os fan tokens, você quer colocar para vender, você pode vender o seu fan token para outro usuário, é isso? E você aí cria-se o movimento da troca e da negociação entre os torcedores? Na verdade, você pode, assim como qualquer cripto, você pode efetuar a venda do seu fan token na exchange que ele está listado, sem problema algum. A partir do momento que eu compro, por exemplo, o Fan Pass do Grêmio, inicialmente ele vai estar listado na exchange do BTG Pactual, a Mint que eu citei. Então, se eu quiser vendê-lo por qualquer motivo que seja, eu vou lá, boto a venda, se aparecer alguém, compra, ótimo. Então, você tem sim esse mercado secundário, inclusive essa é uma das diferenças do Fan Pass e do Fan Token também, para o programa de sócio-torcedor, porque tem muitas pessoas que confundem os dois programas, afinal são dois programas quase que de fidelidade, né? Então, muitas pessoas falam, mas isso aí não é um programa de sócio-torcedor? Não, na verdade não. Ele não está, ele é inserido dentro da blockchain, ele tem um mercado secundário, existe potencial de valorização que a gente comentou, ele promove experiências que o programa de sócio-torcedor não entrega, afinal o programa de sócio-torcedor não, e não só no Brasil, tá? Isso é ao redor do mundo. Ele normalmente entrega alguns tipos de benefícios em relação ao ingresso para a partida, seja prioridade para compra, descontos, enfim. Então, ele tem algumas diferenças ali em relação ao programa de sócio-torcedor, dentre elas a possibilidade de venda no mercado secundário. Tá, entendi. Agora, o que é o Fan Pass? Você está falando do Fan Pass, agora me conta direito o que é o Fan Pass. Então, por que a gente fala que o Fan Pass é uma evolução do Fan Token? Por alguns motivos, tá? O principal deles, acredito que seja justamente a efetivação dessas experiências prometidas. Realmente entregar um valor para aquele torcedor que está adquirindo o token. Para que não seja um colecionável de gaveta dele, tipo, eu comprei, ajudei meu clube, mas não tive nada em contrapartida em relação àquilo. Tá? Então, o que a gente pretende aqui é criar um verdadeiro ecossistema envolvendo o clube, seus torcedores, seus patrocinadores e parceiros, tudo dentro de uma plataforma, tá? Então, inserindo o clube realmente dentro de uma economia digital. Hoje, você não tem essa inserção, por exemplo, dos patrocinadores nem parceiros do modelo que existe. A nossa ideia é trazer esses patrocinadores, parceiros, para que eles possam fazer também campanhas dentro dessa plataforma. Os usuários, que no caso são os detentores do token, eles são recompensados, eles são nano-influenciadores dentro dessa plataforma. Então, a partir do momento que ele tem sucesso na divulgação daquela campanha de determinado patrocinador, que não necessariamente precisa ser um patrocinador atual do clube, ele pode ser um patrocinador pontual, ou um parceiro que venha para um jogo, uma semana, um mês, enfim. Obviamente, desde que não conflite com os que já eventualmente existam, né? Então, aquele nano-influenciador, detentor do token, quando ele fizer a divulgação daquela campanha e se bem sucedida, ele recebe um token back, né? Que ele pode usar dentro daquele ecossistema. Então, na verdade, a gente criou um modelo de negócio em que todos ganham, seja o clube, o torcedor, os patrocinadores, com movimentação, com monetização recorrente. Então, o clube ganha na receita recorrente e não apenas na oferta do Fan Token, que é o modelo que existe atualmente, como citei, que é um modelo basicamente de licenciamento de marca, em que o clube recebe um pagamento upfront e recebe ali depois um valor na oferta dos Fan Tokens e depois na recorrência não ganha absolutamente nada. Para não falar que ganha nada, ganha um percentual muito ínfimo. Então, na verdade, a gente criou um ecossistema com uma economia digital realmente que todos estejam inseridos e que isso posteriormente, e a gente espera que não seja num futuro muito distante, envolva outros players que não apenas do futebol. Por exemplo, artistas, como você falou, clubes de vôlei, equipes de Fórmula 1 e assim por diante. Então, criar realmente um ecossistema de engajamento. Tá. Ou seja, ecossistema assim que há uma relação de emoção e de
e de entrosamento entre um grupo de pessoas e um time ou um grupo de Até uma porque se atividade você diferente. tem alguns estudos que mostram que os contratos de patrocínio, quando envolvidos diretamente a clubes de futebol, eles têm um retorno 10 vezes maior do que um patrocínio normal. Então, você vê que, na verdade, o clube de futebol ele tem um CAC, né, um custo de aquisição de cliente, quase que negativo. Afinal, aquele torcedor ele é torcedor do clube porque ele não é porque aquele clube está bem naquela semana, então ele vai virar torcedor daquele clube. Isso, Você até tem, obviamente, algumas exceções, mas pensando de modo geral, a regra geral, você tem um engajamento muito forte por parte do torcedor. Então, você trazer isso para o clube, botar todo mundo dentro do ecossistema e trazer os patrocinadores já existentes e outros que não são ainda, mas podem vir a ser, é muito interessante. Isso, obviamente, com todo o traqueamento ali de base de dados, banco de dados, você saber quem são aqueles detentores de tokens, quem são os usuários da plataforma, quais são os seus hábitos de consumo. Então, você tem toda uma metrificação disso ali dentro. Muito legal. Qual que é o teu... Como é que é? Assim, pegando uma última pergunta aí para a gente avançar. Qual é a tua visão, a visão de vocês com relação a essa evolução desse mercado em 2023, especialmente pensando que agora a gente tem, né, o marco regulatório na boca aí de estar valendo, então imagino que ano que vem ele já esteja funcionando, isso traz uma certa segurança interessante para fazer avançar. Você acredita que isso tenda a evoluir? Sem dúvida, Silvia. Eu acho que, assim, apesar do marco regulatório não disciplinar especificamente os criptoativos, ele é um marco regulatório muito mais principiológico, o que é muito bom, tá? Diga-se de passagem, afinal ele já está em trâmite há cerca, acho que, de 7 anos, se eu não me engano. Então, obviamente, se você lá atrás, quando as criptos ainda foram comparadas às milhas aéreas, né? Imagina se você tentasse disciplinar os criptoativos especificamente. Seria muito difícil. Então, assim, foi muito bom que esse marco regulatório tenha vindo de uma maneira, nesse sentido, principiológico, para que os órgãos reguladores editem as normas infralegais e aí sim especifiquem um pouco melhor. Então, esse marco regulatório, ele regulamenta, ele disciplina o funcionamento do mercado e das exchanges, né? Então, ele não tem um impacto severo em relação ao nosso projeto ou em relação ao mercado de fan tokens especificamente. Ele, obviamente, assegura uma maior, ele promove uma maior segurança jurídica aos players envolvidos dentro dessa inseridos dentro dessa criptoeconomia, mas ele não tem um impacto direto, vamos dizer assim. Mas, óbvio, que se tiver um impacto é muito positivo. Afinal, são poucos países que têm qualquer tipo de regulação nesse mercado. Então, a gente sai na frente, o Brasil é um dos pioneiros e eu acredito particularmente que é um mercado que se tende a crescer ao longo dos próximos anos, apesar desse cenário macro de juros que não facilita, não faz com que o mercado esteja pujante, apesar do colapso da FTX que a gente enxergou recentemente, apesar do projeto de lei não contemplar a questão da segregação patrimonial, são algumas questões que dificultam, de certa forma, não sei se dificultam, mas impõem algum tipo de dificuldade para o avanço desse mercado, mas ainda assim eu acredito que ele é muito promissor e tende a cada vez mais envolver valores cada vez mais proeminentes. Bem legal. E além do cenário esportivo, você tem notícia de experiências de fan tokens fora desse segmento? Você me fez uma boa pergunta. Você hoje tem muitos tokens NFTs, né, utilities, como você citou, que sim, aí são atrelados a artistas, pessoas, não necessariamente a clubes, mas fan tokens em si, não. Na verdade, não. Você tem poucas empresas hoje que fazem isso ao redor do mundo. Você tem, acho que cerca de 3 ou 4, sendo que uma já está perdendo força, algo que é público, então assim, a gente pode abrir aqui. A Bitsy teve alguns dos contratos dela rescindidos recentemente, inclusive com a própria CBF.
algo que a gente vem acompanhando aí pela mídia. Então, na verdade, não, as empresas, inclusive, não têm sequer interesse em expandir isso para outros mercados que se não esportivo de entretenimento, algo que a gente pretende ali sair um pouco dos clubes de futebol. Muito bom, maravilha. Bom, eu queria super te agradecer, Guilherme, pela conversa, acho que é bem bacana. Fica aí, né, mais um mercado para ser olhado dentro desse cenário de finanças que rodam em blockchain, né, finanças descentralizadas. Queria te desejar um ótimo final de ano, um ótimo 2023, sucesso aí para o FanPass, né? Obrigado. E falar para todo mundo, bom, pessoal, quem acompanha e não pegou todos os episódios, assistam os episódios da Conexão DeFi no YouTube, também recebam pela newsletter. Desejo a todos aí um final de ano ótimo, um começo de 2023 muito bacana, e a gente se vê no ano que vem. Obrigada, Guilherme, de novo. Obrigado, Silvio, é um prazer participar com você, obrigado pela oportunidade. O prazer foi nosso, obrigada.